Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 20 de dezembro. Hoje é quarta-feira, nós estamos na terceira semana do Advento. Estamos, amados irmãos e irmãs, cada dia mais nos aproximando da grande solenidade do Natal. Faltam apenas 5 dias. Que o Senhor nos ajude a prepararmos o nosso coração para este santo e agraciado mistério da encarnação do Verbo de Deus na história e que veio nos salvar. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos hoje com mais uma antífona do Ó, que traz como título Chave de Davi. Diz assim: Ó chave de Davi, cetro da casa de Israel, que abris e ninguém fecha, que fechais e ninguém abre. Vinde logo e libertai o homem prisioneiro, que nas trevas e na sombra da morte está sentado. Quem detém a chave de Davi tem todos os direitos sobre o lugar onde as portas se abrem e se fecham, deixando passar ou não as pessoas. A chave dá o poder àquele que a possui. Jesus afirma ter recebido esse poder do Pai. Seu poder está a serviço da vida. Então, o Senhor é a chave da casa de Davi. A chave de Davi que tem o poder de abrir as portas da eternidade, do paraíso a cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, ouvimos hoje então o relato da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Amados irmãos e irmãs, o nome Maria, ele vem então da expressão Miriam, que significa Senhora Soberana. Então, amados irmãos e irmãs, o próprio nome de Maria Santíssima já traz esse significado. Senhora, Rainha Soberana do céu. Ela é a pobre serva, a escrava do Senhor,
a mais humilde de todas as criaturas. É visitada por Gabriel, o mesmo arcanjo que foi ao encontro, sobretudo, de Zacarias. O anúncio é praticamente o mesmo. Alegra-te, tenhas alegria. Zacarias, porque foi ouvido por Deus, as súplicas dele foram ouvidas. Tanto Zacarias como Maria, eles sentem medo, ou medo, melhor dizendo, não. Eles, de certa forma, ficam com o coração inquieto, perturbado, mas não com desconfiança, mas tanto quanto pelo contrário, com temor a Deus. E Maria não entende o que significava a saudação. Sobretudo hoje nós, enquanto igreja, nós compreendemos. Ave, alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria é a criatura plena de graça, cheia de graça. Se fôssemos definir de uma forma muito simples o que significa graça, amados irmãos e irmãs, graça é a capacidade do qual, então, a criatura, o ser humano, tem em amar de volta o Deus da vida. É graça derramada por Deus sobre tudo em nossa vida. A graça é um dom gratuito de Deus, mas ela pode ser de fato acolhida, ela pode ser de fato trabalhada, ela pode ser engrandecida, enlarguecida. Maria tinha plenitude de graça em sua vida. Ela era a cheia de graça. A palavra continua dizendo, Maria começa a se perguntar o que significa. E o anjo, então, diante desse temor que ela estava sentindo, diz a Maria as palavras que disse, sobretudo, a Zacarias, e posteriormente São Mateus vai trazer também a mesma expressão quando o anjo visita São José. Diz, sobretudo, então, não tenhas medo, porque encontrastes graça diante de Deus. E o anjo fala do mistério da encarnação. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Jesus significa, o Yeshua significa Deus salva. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu nome não terá fim. Maria era prometida em casamento a José. Prometido em casamento a um homem chamado José. Amados irmãos e irmãs, o que significa o nome José? Significa Deus acrescenta. Indica uma pessoa sensível, confiante e generosa que sofre com os problemas alheios, que tem esta capacidade de empatia, que tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. É muito conciliador e conserva, assim também, amados irmãos e irmãs, a graça de Deus na presença, sobretudo, então, daqueles que Deus lhe confiou. Então, amados irmãos e irmãs, é aquele que ficou ou vai ficar, sobretudo, responsável pelo cuidado do Filho de Deus. Que Deus, adicione filhos ou conceda filhos, então, à graça e à vivência de José. Voltando, sobretudo, para Nossa Senhora, para Maria Santíssima, ela desenvolve ou continua no diálogo com o anjo. O anjo fala, então, que Maria conceberá pela força do Espírito Santo, porque antes ela se pergunta, mas eu não conheço homem algum. Por mais que ela estava prometida em casamento, ela e José não coabitavam. Então ela se pergunta como isso é possível. O anjo diz, isso se dará pela força do Espírito Santo, que virá sobre ela com o poder do Altíssimo e cobrirá. E assim ela conceberá e dará à luz um filho que será chamado Santo Filho de Deus. Logo em seguida, o anjo Gabriel diz de Isabel. Isabel que está já no 6º mês de gravidez, como nós lembramos
promessa de Deus, Deus é a minha promessa, Isabel. Então, Maria, ao saber sobre tudo disto, desta graça, daquilo que era impossível, daquilo que era de certa forma irreversível, uma pessoa tida como estéril e de idade avançada, agora grávida, no seu 6º mês de gravidez, Maria então diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. No latim, fiat, faça-se. Assim também precisamos nós dizermos constantemente: faça, Senhor, em mim segundo a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que Maria Santíssima interceda junto a Deus por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.